E olha, gente, a Secretaria de Segurança Pública apresentou na manhã de hoje o balanço de crimes violentos letais e intencionais. Vamos saber aqui mais informações com a Iva Soares, né? Vamos saber com a Iva, nós tivemos mais ou menos quantos crimes aqui no estado, Iva? Boa tarde. Olá, Evaldo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Cidade 90 nesse momento. Pois é, há pouco encerrou a coletiva com o secretário de Segurança Pública do Estado e toda a cúpula da Segurança Pública, repassando exatamente esses números, né? Uma redução realmente positiva, o que a gente passou a acompanhar aqui, mas a gente vai conversar com o secretário de Segurança, Roberto Sai, quem vai realmente repassar esses números, né, aqui para a gente acerca de todo esse trabalho, porque ao longo aí de 2025, a Segurança Pública aqui do Ceará viveu um ano de monitoramento intenso e reestruturação nas estratégias aí de combate ao crime organizado. Mês a mês, né, os números passaram a ser acompanhados de perto pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, o que acabou aí realmente resultando em uma diminuição que leva aqui os nossos parabéns desde já, né, a todo esse trabalho que foi desenvolvido, essas estratégias que foram aí montadas para esse combate ao crime. Secretário, para a gente começar, boa tarde, já repassando esses números, né, de redução, o que a gente pode passar, quantos realmente crimes foram aí reduzidos durante esse trabalho todo realizado ao longo de 2025? Boa tarde a todos os telespectadores. Eu recebo seus parabéns e quero retransmitir para cada homem e mulher que compõem as nossas forças de segurança. Quero aproveitar essa audiência para agradecer a cada um de vocês por sair de casa todos os dias sem saber se vão voltar, honrando seu juramento, arriscando as suas vidas para proteger a nossa população. Agora há pouco fiz um balanço apresentando os indicadores de criminalidade e alguns de produtividade. O Estado reduziu os crimes violentos contra a vida em 7,7%. E na capital, essa redução chegou a 11%. Nós conseguimos também, esses crimes são os assassinatos, nós também conseguimos reduzir os roubos, que a gente chama de crime violento contra o patrimônio. Reduzimos o roubo em 22%, 21,9% em todo o estado, na capital chegou a 24%. Reduzimos também o latrocínio, que é um crime bárbaro, que toda a sociedade tem pavor e é muito importante que a gente cada vez mais combata esse crime. Então, reduzimos em 39% o crime de latrocínio. Em relação à produtividade, houve um aumento de 13% de apreensão de arma de fogo. Foi o maior número de toda a série histórica do Ceará, 7.221 armas de fogo apreendidas, percentualmente, inclusive, a região metropolitana, que passou por um momento de muito conflito entre essas facções, foi o local em que mais apreendemos arma de fogo percentualmente. Aumentamos também uma estratégia que adotamos de prisão qualificada. Todo crime a gente busca efetuar as prisões, mas os crimes mais violentos, mais bárbaros, concentraram nossa atenção, nosso esforço e a determinação do governador Mano de Freitas de combater firmemente essas facções, nos aumentando recursos para a área financeira, fazendo concurso, colocando mais pessoas, adquirindo equipamentos e tecnologia, nos propiciou fazer essa estratégia. Então, obrigado, governador, por ter confiado no meu trabalho e por estar atendendo aos nossos pleitos. Então, com essa estratégia, nós aumentamos a prisão de pessoas que tiraram a vida de alguém em 32,5%. Foram 2.883 presos. É muito assassino. 2.883 presos no ano de 2024. Então, com aumento de 32,5% comparado a 2024, né? 2025 comparado a 2024. E no tocante ao combate às facções, nós conseguimos apreender muitos recursos, bloquear recursos, mas efetuar a prisão de 2.541 membros de Orcrim, com aumento de 96% comparado ao mesmo período do ano anterior. Então, para essa estratégia, agradecemos aqui o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Legislativo, que aprovou as propostas que o governador Mano de Freitas encaminhou para nos reestruturar, para modernizar a nossa ação. Então, esse cenário todo nos permitiu reduzir indicadores de criminalidade,
aumentar indicadores de produtividade. Implantamos um sistema de metas que é preconizado como das metodologias mais modernas no mundo inteiro, que é a gestão por resultado, né? Você coloca um desafio difícil de ser alcançado, mas que em caso ele seja alcançado, você recompensa o profissional. Isso nós implantamos, medimos mês a mês, estimula e reconhece o trabalho de quem alcança, e quem não alcança a gente dá um suporte, verifica como pode ser melhorado. Então fica aqui o nosso recado de que a gente vai continuar firme e forte em 2026 para dar continuidade a essa tendência de redução, torcer para que o Congresso finalmente modernize a legislação de enfrentamento a essas organizações criminosas. A legislação hoje, ela não nos ajuda a combater esse fenômeno criminal que incomoda o Brasil inteiro. Então, a nossa parte a gente está fazendo dentro desse nosso sistema de segurança pública e justiça criminal, contando com o apoio do MP e do Poder Judiciário, mas é necessário que nosso ordenamento jurídico, que embasa a ação de todos esses poderes, nos dê condições de manter essas pessoas perigosíssimas presas. Secretários, os resultados positivos, o que demonstra aí que o trabalho vem dando certo. No caso aí, quais ações de 2025 serão mantidas ou ampliadas agora em 2026? Olha, a gente estabeleceu alguns protocolos importantes para atacar determinados crimes que nos surpreenderam em razão da maneira como aconteceram, foram exitosos, nos propiciaram estancar determinadas ações em determinadas áreas, efetuar a prisão desses criminosos. Então, é aperfeiçoar esses modelos, equipar nossas estruturas para que possam dar essas respostas cada vez mais rápidas, aperfeiçoar o Procumpre, um programa que eu apresentei agora, que a gente acredita ter até um certo ineditismo no Brasil, que eu falei que é fruto de uma observação do crime e das estruturas no Brasil e no mundo, e aqui a gente otimizou um dever do Estado, que é cumprir a lei e cumprir decisão judicial. E no Brasil, em razão do modelo adotado, essa missão ela é quase que exclusivamente, preponderantemente feita pela Polícia Civil, que já tem um trabalho muito grande de identificar a autoria de crimes, e a gente pegou essa missão de busca e captura de presos para cumprimento de mandado de prisão e compartilhou com a Polícia Militar. Nós criamos um método, criamos 2 aplicativos, patenteei o aplicativo em nome da Secretaria em razão desse editismo, e ele tem sido muito útil para que a gente possa combater a violência contra a vida, violência das organizações criminosas e até mesmo violência contra grupos vulneráveis. É uma ferramenta que com certeza irá continuar a ser ampliada, já que tem ajudado esse trabalho das forças de segurança. Como disse, nós saímos de em torno de 6.000 diligências de cumprimento de mandado de prisão para 43.000. Nós simplesmente revolucionamos essa missão de cumprir mandado de prisão. Se a Justiça, há todo um trabalho da Polícia Ostensiva, a Polícia Investigativa, o Ministério Público, a Defesa, o Poder Judiciário, todo mundo trabalha, e há uma sentença de prisão, ela tem que ser cumprida. Ou então a gente vai viver num país da impunidade, que, aliás, se nós não modernizarmos cada vez mais algumas legislações, principalmente a que combate as facções, a gente acaba alimentando uma certa impunidade. E o país, sociedade, que quer ter uma vida em tranquilidade, combater, coibir, inibir o crime, ele tem que saber que se praticar um crime, ele vai ter que pagar muito caro por isso. Olha, o trabalho é excelente como secretário de Segurança Pública do nosso estado. O que o senhor diria agora, ou diz, né, para a população, o cidadão que ainda convive com medo da violência diante aí de tantos casos, mesmo apresentando um número aqui com redução? Eu quero me solidarizar com essa população, nós fazemos parte desse contexto, mas nos voluntariamos para fazer parte de um grupo seleto que combate essa violência, no caso das polícias, mas dizer à população que contem conosco, 24 horas, dia, noite, madrugada, que nós estaremos, através da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Perícia, do Corpo de Bombeiros e das outras nossas vinculadas, à disposição para combater esse crime e tentar cada vez mais propiciar paz e tranquilidade. Aproveito para fazer um pedido. Nós trabalhamos com base no devido processo legal e com base em informações. E a polícia
num estado tão grande como o Ceará, a gente distribui de acordo com vários critérios objetivos, população flutuante, tamanho geográfico, indicadores de criminalidade, peculiaridades. Mas com todo esse esforço, a polícia não está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se houver uma informação que possa nos ajudar a identificar algum criminoso, disque para 181. Vou repetir, 181. É um disque denúncia, um telefone que garante o anonimato, mas nos permite ter informações para agilizar as medidas que nós precisamos tomar para salvar vidas, para salvar patrimônios. Há casos em outros momentos, né? Mas já houve casos de, por exemplo, num sequestro, ou até mesmo quando um grupo criminoso desses bandidos safados, às vezes arrebatam alguém para executar, alguém que vê aquilo não concorda e diz que é 181, a gente consegue salvar aquela vida. A polícia vai para o local, prende os criminosos, às vezes eles fogem, a gente salva uma vida. Então, vou repetir, população, vocês têm uma arma à sua disposição, que é o Disque Denúncia, telefone 181. É isso, olha, porque como bem o secretário falou, as forças de segurança trabalham ali unida para combater toda essa criminalidade, mas a população também é de extrema importância, está fazendo esse trabalho junto com as forças de segurança, fazendo a denúncia e garantindo com que a polícia chegue junto nesse combate, de frente realmente direto com todas essas ações e trazendo esse resultado, como a gente acabou, né, de falar com o secretário, para que a população possa ter a tão sonhada, pelo menos, sensação de segurança, porque a gente quer isso, né? A população anseia por isso e é exatamente por essa questão que as forças estão trabalhando, que aqui, como falado pelo secretário, um trabalho que mostra aí todo esse resultado que a gente continua acompanhando dia e noite, inclusive aqui na nossa TV Cidade, né? Na programação da TV Cidade, 190, em todos os programas, sempre mostrando todas essas ações. E, claro, continuamos cobrando também medidas, viu, secretário? Quando tiver lá, a gente continua aqui cobrando, indo atrás, mas diante aqui, como bem iniciei o ao vivo, dando os parabéns, a gente encerra também parabenizando a Polícia Militar, a Polícia Civil, Guarda Municipal, todas as forças de segurança engajadas nesse combate a essas ações, aos grupos que se dizem organizados, mas que o Estado é quem está à frente aí combatendo todas essas ações de forma literalmente organizada. A gente volta ao estúdio com você, Evaldo. Ok, Iva, obrigado aí pelas informações, parabenizar aí a nossa segurança pública, né? Às vezes esses números não refletem muito, não atingem muito assim na população, porque o volume de assassinato é muito alto aqui para o estado do Ceará. Mas a gente tem também que falar na intensidade do combate, né? Que é feito aí pelas polícias, né, pela segurança pública aqui do estado, que constantemente tem representado aí junto à Justiça, junto ao Ministério Público, junto à Justiça, por prisões temporárias, prisões preventivas, né? A gente lamenta até porque a população tem que ajudar nesse momento. Se estiver sabendo de alguma coisa, é 181, é o 190, tá? Você não precisa se identificar, passa informação e a polícia vai lá investigar. E com esse volume de assassinato, muitas vezes tem gente que deve estar se perguntando, rapaz, quantas pessoas estão presas dessas que acabaram matando aí nas ruas, né? Esse então é o grande desafio da nossa polícia hoje, em colocar atrás das grades, né? Até porque tem gente que pensa que para pedir um mandado de prisão hoje é fácil, não é fácil, gente. Tem que ter uma fundamentação, tem que ser muito bem fundamentado para um juiz liberar ou assinar um mandado de prisão desse aí, seja temporário, seja preventivo, tá? Mas é isso aí. O importante é que o trabalho não pare, porque 2026 começou e tome assassinato, viu? Infelizmente, desde o começo do ano para cá, 8º dia, negada continua matando aí indiscriminadamente em vários cantos.